Bom dia a todos. Nós vamos continuar no ponto que paramos na semana passada. Na semana passada nós aprendemos, através do estudo dos selos do Apocalipse, o que está para acontecer no mundo. Vocês que participaram, vocês se recordam que nós terminamos no sábado passado no ponto exato de transição entre o terceiro selo e o quarto selo. Sabemos que o quarto selo, ou a abertura do quarto selo, é os acontecimentos terríveis descritos por Jesus como a grande tribulação. Isso foi predito também por homens de Deus no passado, como Joel, por exemplo, em Joel 2. Mas vamos abrir em Apocalipse, capítulo 6, versículo 6, para que a gente possa retomar no ponto exato que paramos. Apocalipse 6, versículo 6. Nós tínhamos comentado no sábado passado que a ordem para que os cavaleiros pudessem se apresentar, consequentemente, os acontecimentos vindos através desses cavaleiros, essa ordem era dada pelos seres viventes. Eu creio que vocês se recordam. Os seres viventes estão em Apocalipse 4, versículo 7. Ali mostra os 4 seres viventes. Nós estudamos que os seres viventes são anjos. Lá no versículo 8 do capítulo 4, diz que cada um deles tinham 6 asas, portanto, são anjos. E ali diz que cada um desses seres tem uma característica. Também já estudamos isso no sábado passado. A característica do primeiro, ele é semelhante a um leão, significando o Rei Jesus. O segundo, ele é semelhante ao novilho, simbolizando o sacrifício. O terceiro, ele tem rosto como de homem, significando que o que representa esse terceiro ser, ou terceiro selo, é o discernimento, a opção de escolha, o livre-arbítrio que só o homem tem em relação a todos os outros animais. E o quarto ser vivente, ele é como uma águia. Águia, ela significa 2 coisas simbolicamente falando. A primeira é que, assim como os anjos têm asas, a águia também tem asa. Então, ela é uma simbologia para anjos. E o segundo significado da palavra águia é destruição. Toda vez que nós lemos, por exemplo, lá em Mateus 24, vamos lá rapidamente, em Mateus 24, justamente aonde Jesus relata a respeito da grande tribulação. Vamos direto ao ponto, lá no versículo 28. Ali diz: onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão. Algumas traduções estão abutres, outras traduções estão águias. Enfim, representa ave, grandes aves, ou seja, esses abutres ou essas águias simbolizam demônios, anjos caídos que têm asas, que voam, né? E vão promover a destruição. Muitas pessoas, abrindo um pequeno parênteses, muitas pessoas, elas creem ou entendem que essa destruição vai ser operada por Deus. Obviamente que não. Deus, ele é vida. Ele é a fonte geradora da vida no universo. Essa destruição vai ser operada pelo destruidor.
E quem é o destruidor? É Satanás. Assim como nas pragas lá no Egito, era o anjo destruidor que saiu a exterminar os primogênitos, são esses anjos caídos, Satanás e seus demônios, que vão promover a destruição durante a grande tribulação. Vamos ver nesse ponto exato, vamos voltar para Apocalipse, capítulo 6. Vamos voltar lá para os selos. Antes da gente falar propriamente da destruição que vai acontecer, aqui em Apocalipse 6, versículo 8, diz que nada mais, nada menos do que a quarta parte da terra vai morrer. Vocês têm uma dimensão do que significa isso? Hoje o mundo tem quase 8 bilhões de pessoas. Nós estamos falando em um número de grandeza de 2 bilhões de pessoas. 2 bilhões de pessoas irão morrer. Isso aí morrer de quê? Pessoa, não é de... Morrer de quê? Ali diz, morrer pela espada, que é o quê? Um símbolo para a guerra, pela fome, com a mortandade, que são pestes e doenças, e por meio das feras da terra. Feras da terra são demônios que vieram para o nosso planeta para destruir a criação de Deus. Particularmente destruir a coroa da criação de Deus, que é o homem. Bom, o elo de ligação entre o terceiro e o quarto selo é a maior crise financeira que o mundo já viu. Eu tinha comentado no sábado passado que a capa da Exame dessa semana, da semana que passou, ela é uma capa vermelha. Para quem não conhece, perdão, Exame não, Veja, é do mesmo grupo Abril. A capa da Veja da semana anterior, da quinzena anterior, era uma capa toda vermelha, com o seguinte título: pesquisas revelam que o brasileiro jamais esteve tão endividado. Isso foi a capa da revista Veja da quinzena anterior. A capa da Isto É atual, se vocês forem na banca hoje, nós estamos hoje, no dia de sábado, hoje é dia 20. Se vocês forem hoje, no dia 20 de agosto de 2011, numa banca de jornal, vocês vão ver a capa da Isto É. A capa da Isto É tem como manchete a palavra Apocalipse, gigantesca na capa. Apocalipse, não. Apocalipse, não. O mundo está dizendo que o Apocalipse não vai acontecer. Se vocês comprarem a revista e lerem a matéria, vocês vão ser informados pelos estudiosos, pelos economistas, entrevistas com políticos, a própria presidenta do Brasil, enfim, eles afirmam que para o Brasil é impossível mergulhar numa crise financeira. Por pior que essa crise seja no mundo, por pior que essa crise seja na América, na Europa, na comunidade europeia, na zona do euro, por pior que essa crise seja, a revista afirma que o Brasil não será atingido. Bom, eu afirmo para vocês hoje, no dia 20 de agosto de 2011, de forma categórica, que o Brasil vai ser atingido em cheio, assim como todo mundo, em cheio. Nós estamos diante da maior crise que o mundo já viu.
no tempo passado, em nenhuma época, na década de 30, na crise de 29, antes e durante as guerras mundiais ou depois, enfim, nunca houve uma crise como a crise que vai acontecer no mundo. Quem é que afirma isso? Sou eu? Não. Quem afirma isso é a Bíblia. Aonde sai uma ordem, reparem que essa ordem, ela não sai dos seres viventes, que são anjos que têm 6 asas. Essa ordem, ela sai do meio dos seres viventes. E os seres viventes, a Bíblia diz que eles estão diante do trono de Deus. Se esses 4 seres viventes estão diante do trono de Deus, e se essa ordem vem do meio dos seres viventes, essa ordem vem diretamente de Deus, do seu trono. Ninguém pode revogar. Ninguém. E o que diz essa ordem? Diz Apocalipse 6, versículo 6. Interessante é que o número 6 é o número do homem. Não é à toa que a Bíblia diz que o número da besta que levará o mundo à perdição é o número 666. E ali diz que é número de um homem. É o número do nome de um homem. O número 6 é o número do homem. E aqui em Apocalipse 6, versículo 6, vem uma ordem. O que essa ordem diz? E ouvi uma, como que voz, no meio dos 4 seres viventes, dizendo: uma medida de trigo por 1 denário. Para quem não sabe, o denário era a moeda romana, uma moeda de prata. 1 denário comprava 8 medidas de trigo. O trigo é a base da alimentação do ser humano. O trigo não serve apenas para fazer pão, ele serve para ser a sustentação da alimentação do homem. Toda a alimentação do ser humano está baseada no trigo. Aqui está dizendo que uma moeda chamada 1 denário, aonde se comprava 8 medidas de trigo, se compra apenas 1 medida de trigo. E continuando, ali diz: 3 medidas de cevada por 1 denário. Para confirmar, haja vista que na Bíblia nada está ao acaso, 1 medida, 3 medidas, aliás, 24 medidas de trigo, 24 medidas de trigo eram compradas com 1 denário. Você repara que é a mesma proporção, de 1 para 8. Aqui, 1 denário compra 3 medidas de cevada, perdão, falei trigo e cevada. 1 denário compra 3 medidas de cevada. Aqui, na crise, 1 denário compra 3 medidas de cevada. Porém, naquela época, 1 denário comprava 24 medidas de cevada. 24, agora compra 3. 24 dividido por 3 vai dar 8. Proporcionalmente, a Bíblia está nos informando que o nosso dinheiro vai ser desvalorizado em 800%. O mundo vai mergulhar nessa crise. E eu pergunto a vocês, e até de uma maneira irônica, mas é interessante a gente fazer essa colocação. As pessoas, elas têm um ditado no mundo, onde elas dizem que a parte mais sensível do corpo humano é o bolso. As pessoas afirmam isso. Olha, a parte mais sensível do meu corpo é o bolso. E é justamente aí que é a porta, o sinal que mostra
que vai vir a grande tribulação. Porém, nós já estudamos isso no sábado passado. O que nós vamos estudar hoje? O porquê. Por que está vindo a grande tribulação? Logicamente, eu acredito que vocês querem saber, todos querem saber, por que a humanidade vai mergulhar no seu período mais negro. A Bíblia relata que a grande tribulação são dias que em nenhum momento, por piores que fossem os momentos que a humanidade já passou, nenhum desses momentos pode se comparar à grande tribulação. Jesus disse isso. Daniel também disse isso. Joel também disse isso. Ezequiel disse a mesma coisa. Vamos ver então o quão grave são esses dias. Vamos lá rapidamente em Daniel 12. Só para a gente poder constatar que não é novo o que a Bíblia fala a respeito desses dias, que seriam os piores dias que a humanidade já passou. Ali diz, Daniel 12, versículo 1. Ali diz que se levantará Miguel, grande príncipe, e ali diz, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Daniel reafirma que esse tempo de angústia nunca houve. Vamos lá em Joel, rapidamente, já que está tão próximo, adianta um pouquinho aí, vai em Joel 2, passa aí a Bíblia, vamos no livro de Joel, capítulo 2, versículo 2, ali diz, dia de escuridade e densas trevas. Olha o que o Joel diz desses dias chamada grande tribulação. Dia de escuridade e densas trevas, dia de nuvens e negridão, como a alva por sobre os montes, assim se difunde um povo grande e poderoso. Esse povo grande e poderoso são demônios. É Satanás e seus demônios, que a gente vai ver lá no quarto selo. O cavaleiro chamado Morte e o inferno o seguia. Os demônios o seguem a Satanás. Esse povo grande e poderoso é Satanás e seus demônios, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá, pelos anos adiante, de geração em geração. Olha que coisa terrível. Para finalizar, vamos em Mateus 24. Jesus, dando a palavra final a respeito desses dias, lá em Mateus 24, ele diz, Mateus 24, versículo 21, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, e não haverá jamais. Bom, eu acredito que todos já têm a convicção que os dias que estão diante de nós são os dias mais terríveis que a humanidade já passou. Na verdade, a humanidade nunca enfrentou, por piores que fossem os momentos que a humanidade já passou, como a Segunda Grande Guerra Mundial, como o Holocausto com o povo judeu, como no tempo da queda de Jerusalém, onde as pessoas comiam os filhos umas das outras no cerco de Jerusalém, ou seja, no tempo da antiga Babilônia, no tempo da antiga Pérsia, no tempo de Roma, quando Nero iluminava a sua casa, o seu jardim, com os cristãos que eram colocados como tochas humanas para iluminar o jardim de Nero. Foram dias terríveis? Foram. Porém,
não se assemelham como os dias da grande tribulação. Luiz, por que vai acontecer a grande tribulação? Por quê? Por que a humanidade vai enfrentar esses dias tão terríveis? Por que Deus vai permitir que Satanás, que é o cavaleiro chamado morte, lá no quarto selo, e os seus demônios, o inferno seguia, por que Deus vai permitir que esse mal tremendo assole a humanidade? É muito simples. Primeiro vamos voltar para Apocalipse, capítulo 6, no ponto exato onde vai acontecer a grande tribulação. Apocalipse, capítulo 6. Ali está, Apocalipse 6, versículo 7. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, logicamente esse cordeiro é Jesus, ouvi a voz do quarto ser vivente. Vocês lembram quem é o quarto ser vivente? A águia. O que ela representa? Destruição. Ela está anunciando que a destruição vai assolar o mundo. E ele diz, no versículo 8, e olhei, e eis um cavalo amarelo. Amarelo por quê? Bom, já estudamos que esse cavalo montado significa a igreja cristã sendo dirigida por alguém. Já estudamos isso no sábado passado. Então, o cavalo branco significa um período onde a igreja era pura. O cavalo vermelho era um outro cavalo, uma outra igreja. Foi quando a igreja católica, representada pelo cavalo vermelho, incitou a Primeira e a Segunda Grande Guerra Mundial. Foi quando houve o Holocausto. E ali o ser vivente representado no segundo selo é quem? O novilho. Representando o quê? O sacrifício. No terceiro selo, qual é o ser vivente que representa o terceiro selo? É aquele que tem rosto de homem, nos mostrando que será feito um julgamento, porque o cavaleiro tem a balança na mão. Já estudamos no sábado passado que a Cristo foi dado o poder de julgar. Lá nas epístolas, Paulo diz que todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo. Então aquele cavalo com a balança na mão, que é o símbolo da justiça, representa que a igreja, que é o cavalo que uma vez foi branco, agora estava negro, significando que essa igreja cristã perdeu a sua pureza, está negra, corrompida, porém, sobre essa igreja, dirigindo essa igreja, ainda tem o cavaleiro que é Cristo, porque só Cristo tem a balança na mão. Porém, no quarto selo, esse cavalo que era negro, nós vemos que ele está amarelo. Amarelo, cor de morte. Algumas traduções diz esverdeado, cor de morte. Por quê? Porque a igreja cristã no mundo morre completamente. E aí o cavaleiro não é mais Cristo com a balança na mão. Quem é o cavaleiro? É o cavaleiro com o nome de morte. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se Jesus é a vida, Satanás é a morte. Quem é que está dirigindo a igreja cristã na abertura do quarto selo? Satanás. Satanás está dominando a igreja. Eu vou colocar um vídeo para vocês, para que vocês tenham ideia do que está acontecendo com a igreja cristã no mundo. Vocês vão ver coisas horrorosas, mas isso mostra para todos vocês que estágio de degradação a cristandade chegou. Vamos assistir a esse vídeo e voltamos em breve. Bom, vocês viram então? Esse é o estado
da igreja cristã no mundo. É lamentável, mas ainda não chegou no ponto aonde o cavaleiro chamado morte está montando. Ainda existe oportunidade para conversão. Agora, nós tínhamos comentado por que a igreja cristã, o tema do estudo hoje seria por que a igreja cristã chegou a esse ponto? Por quê? Por que Deus vai permitir que esse cavaleiro chamado morte, junto com seus demônios, destruam a quarta parte da terra? Pela espada, pela fome, pela mortandade e pelas bestas feras da terra. Por quê? Bom, antes da gente ir na palavra de Deus e mostrar o porquê, é importante que todos nós temos em mente o seguinte. A Bíblia diz que lá em Timóteo, vamos abrir lá em Timóteo, se eu não me engano, acho que é 1 Timóteo, Segundo Timóteo, me perdoe. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Ali diz: toda a Escritura, aqui não diz o Velho Testamento nem o Novo Testamento, aqui diz: toda a Escritura é inspirada por Deus, toda, de Gênesis a Apocalipse. Se você está numa igreja, se você segue um pastor, bom, se você segue um pastor, segue uma igreja, já está errado. Porque Cristo disse que nós não devemos ter guias aqui na terra, ok? Mas, se infelizmente você está seguindo uma igreja, uma denominação, um líder religioso, já está errado. Mas se ele diz para você desprezar o Velho Testamento, ele está indo contra a palavra de Deus. Porque aqui diz, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Toda a Escritura, toda, de Gênesis a Apocalipse. Porém, o que hoje se prega nas igrejas? Que a lei caiu, que a lei não vale mais, que Jesus aboliu a lei, que Jesus na cruz do Calvário pregou a lei e ela perdeu a validade. Meus irmãos, olhem para mim, pelo amor de Deus. Vocês moram num município, numa cidade, que fica dentro de um estado, que fica dentro de um país. Alguns de vocês talvez morem num condomínio. Alguns de vocês talvez tenham filhos que estudam em escolas. Alguns de vocês talvez dirijam. Eu pergunto a vocês, existem leis para poder disciplinar tudo isso que nós comentamos? Existem leis? Meus irmãos, será que nós seremos tão estúpidos? Será que nós seremos tão cegos de achar que aquilo que Deus colocou para cada um de nós caiu? Vamos ouvir o Filho de Deus a respeito desse assunto? Vamos abrir Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5, versículo 17. Vamos permitir, não que o homem, mas que o próprio Filho de Deus fale a respeito da lei. Vamos ouvi-lo. E lá ele diz, Mateus 5, versículo 17: não penseis que eu vim revogar a lei. Abolir, revogar é abolir.
revogar é deixar sem efeito. Não penseis que eu vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Paulo, em uma das suas epístolas, ele diz que o cumprimento da lei é o amor. Coadunando com ele, Cristo diz: eu não vim revogar, eu não vim abolir, eu vim cumprir. Meus irmãos, olhem para mim. Pelo amor de Deus, desculpem falar assim, mas pelo amor de Deus, a maior importância da lei está no fato de Jesus ter que morrer. Será que vocês não conseguem entender isso? Jesus morreu porque a lei não pode ser abolida. Ele morreu para cumpri-la por cada um de nós. Essa é a maior prova que a lei jamais perdeu ou perderá a sua validade. Lembra o que nós lemos lá em Timóteo, onde diz que toda a Escritura é inspirada por Deus? Vocês concordam com isso? Amém? Eu também concordo. Agora, será que vocês já pararam para analisar que de Gênesis a Apocalipse existe uma parte na Escritura Sagrada que Deus não permitiu que fosse escrita pelo dedo do homem? Será que vocês já pararam para analisar isso? Aqui diz que toda a Escritura é inspirada por Deus. Deus inspirou homens consagrados a Ele, servos dele, para escrever a Bíblia. Porém, existe uma parte na Bíblia que Deus não permitiu que fosse escrita pela mão do homem. Pelo amor de Deus, eu pergunto a vocês, será que essa parte que Deus não permitiu que fosse escrita pela mão do homem, mas para que ele enfatizasse a importância, o grau de relevância eterno dessa passagem em toda a Escritura, e a escreveu com seu próprio dedo? Eu pergunto a vocês, será que isso não tem importância? Ou tem menos importância? Vamos ver aonde diz isso? Vamos lá em Êxodo 32. Êxodo 31, versículo 18. Êxodo 31, versículo 18. Está escrito: e, tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, Deus acabou de falar com ele. Ele quem? Moisés, no Monte Sinai. Deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, as 2 tábuas da lei, os mandamentos de Deus. Tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Será que vocês conseguem alcançar a importância de Deus ter se dado o trabalho de Ele mesmo escrever parte das Escrituras com seu próprio dedo? Será que Ele fez isso para nos chamar a atenção ou para que fosse algo irrelevante? Algo que não tivesse importância? Ah, Luiz, então quer dizer que você está afirmando que nós somos salvos pela lei? Meus irmãos, aonde que está escrito que a lei salva alguém? Quando que Deus prometeu que a lei salvaria alguém? Aonde está escrito que o propósito da lei é salvar alguém? O propósito da lei não é salvar. A lei é os princípios de Deus, o seu caráter expresso nos 10 mandamentos. Ah, mas está escrito que Jesus cravou na cruz do Calvário a lei.
a lei cerimonial. Por quê? Porque Cristo foi o sacrifício perfeito. Aquilo que foi feito desde quando o homem pecou, aonde Deus sacrificou um cordeiro para vestir Adão e Eva de peles de animais, porque as suas obras, que são representadas pelas folhas da figueira, não podiam retirar a sua nudez. Então Deus sacrificou um cordeiro que simbolizava a Cristo, indicando que, ao longo das eras, um cordeiro inocente seria sacrificado para tirar o pecado do homem, simbolizando a cruz do Calvário, aonde o Cordeiro de Deus tiraria o pecado do mundo, como João exclamou. Assim que Jesus foi batizado, João exclamou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele cordeiro simbolizava Cristo. Cristo, quando morreu na cruz do Calvário, o santuário teve o véu partido em dois. Por quê? Porque o sacrifício perfeito foi feito e foi aceito pelo Pai. A partir daquele momento, toda a lei cerimonial, onde os homens levavam um cordeirinho e entregavam para o sacerdote, para que aquele cordeirinho fosse sacrificado pelos seus pecados, aquilo foi cumprido na morte de Cristo. Porém, a lei que foi cravada na cruz não foi a lei dos 10 mandamentos. E nós podemos ver isso, sabe como? No próprio Apocalipse. Se vocês pensam que a lei rege o planeta Terra, vocês estão completamente enganados. Os 10 mandamentos, a lei perfeita de Deus, regem todo o universo. Enquanto que a lei ficava no templo terrestre, a lei que foi dada aos homens, escrita pelo dedo de Deus, nós vamos ver aqui no Apocalipse que lá no santuário celestial estão as tábuas da lei, os 10 mandamentos que regem todo o universo, não apenas o planeta, os anjos, tudo que existe no universo é regido pelos 10 mandamentos, que é a lei perfeita de Deus. Vamos abrir em Apocalipse, se eu não me engano, 19. Apocalipse, perdão, 11. Apocalipse 11, aí sim, versículo 19. Ali João, ao contemplar o céu, está escrito: abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu. Opa! Então existe um santuário no céu, onde Deus e seu Filho habitam. E o que ele viu? E foi vista a Arca da Aliança, aonde era depositado as tábuas da lei no santuário terrestre, que era na Arca da Aliança. Nós vemos que lá no santuário celestial existe a sua própria arca, que é o concerto de Deus, a lei que rege todo o universo. E ali tem as tábuas que regem o universo, não apenas o planeta Terra, mas regem todo o universo, porque a Arca da Aliança, ela foi feita para abrigar os 10 mandamentos. E hoje, o que é pregado nas igrejas? Que a lei de Deus caiu. Bom, não é de se surpreender a bagunça moral que virou a cristandade. Por quê? A quem interessa derrubar a lei de Deus? A quem interessa apregoar que a lei de Deus não está mais em vigor? Aquele que é o anarquista do universo. Aquele a quem interessa que o universo vire um caos. Por quê? Aonde não tem lei, existe o caos. Nós estamos aqui, nesse momento, porque existe a lei da gravidade.
Se não existisse a lei da gravidade, estaríamos todos flutuando no ar. O universo inteiro é regido por leis. Existe a lei da semeadura, existe a lei gravitacional. Todo o universo é regido por leis. Se vocês não sabem, todo o sistema judiciário no mundo é baseado nos 10 mandamentos. E aí vem os líderes evangélicos, as lideranças cristãs, e dizem que a lei caiu. Eles estão falando isso dirigidos por quem? Por Cristo, que disse que não veio para abolir a lei? Não. Por Satanás, a quem interessa derrubar a lei de Deus. Até porque veio banido do céu porque queria derrubar e destruir a lei de Deus. E o que vai acontecer? O que a Bíblia diz lá no Antigo Testamento que vai acontecer na grande tribulação? Lá em Apocalipse 6, ali fala a respeito de uma crise financeira, onde o poder de compra vai levar a humanidade a uma derrocada completa. Vamos abrir em Ezequiel 4,16. Ezequiel 4,16 nos mostra esses dias. Os dias onde Deus já estava prevendo que o seu povo, por dar as costas para Deus, também Deus daria as costas para o seu povo, e eles ficariam à mercê de Satanás. Ali diz Ezequiel 4,16: Disse-me ainda, filho do homem, eis que tirarei o sustento de pão em Jerusalém. Toda vez que vocês leem em Jerusalém, é uma simbologia para o povo de Deus. Ali Deus está dizendo que vai tirar o sustento de pão em Jerusalém. Aqui tem um sentido duplo. Pão também é uma analogia, uma simbologia da palavra de Deus. Lá em Amós diz que os homens procurariam a palavra de Deus e não encontrariam. Não é isso que está acontecendo hoje, no meio da igreja cristã? Deixa eu marcar de Ezequiel e vamos ler lá em Amós, lá depois de Daniel. Rapidamente, deixa marcado aí e vamos ler lá em Amós o momento onde foi predito que isso aconteceria no mundo, que haveria fome da palavra de Deus. Amós, capítulo 8, versículo 11, está escrito: Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Nós estamos vivendo esse exato momento. O momento hoje é do terceiro selo. Como está escrito em João 10. Lá Jesus predisse que as ovelhas seriam dispersas porque não teriam alimento. Então Cristo tiraria as ovelhas do aprisco, que é a igreja, ovelhas somos nós. Ele tiraria as ovelhas do aprisco e as conduziria para fora. Jesus estava dizendo que pela cristandade, pelos líderes evangélicos cristãos rejeitarem a palavra de Deus, particularmente os 10 mandamentos, haveria fome. E Cristo levaria as ovelhas para fora do aprisco, para que elas pudessem se alimentar. Porque dentro do aprisco não tinha o quê? O alimento. Então, aqui em Amós, está dizendo que tem fome de pão. Só que esse pão não é o pão de comer, é o pão da verdadeira palavra. Hoje você entra nas igrejas evangélicas, quando não é festa, é milagre. Quando não é festa, é milagre. Ou você entra, se um ímpio entrar hoje numa igreja,
pode acontecer dele achar que entrou no endereço errado, que ele vai ver o que nós vimos nos vídeos: homem latindo, imitando cachorro, mulheres dizendo que estão tendo gozo porque é o gozo do Senhor, gozo literal. Nós vimos isso nos vídeos. Então, ou é uma balbúrdia completa, ou então é milagre. Agora, Jesus disse que Satanás faria milagres. Milagre nunca foi nem nunca será o sinal evidente da presença de Deus. Até porque, se milagre convertesse as pessoas, o povo que saiu do Egito rumo à terra prometida não se perderia no deserto. Porque nenhum povo viu mais milagre do que aquele povo. É ou não é verdade? Então milagre não é evidência da presença de Deus. Satanás pode produzir milagres. A Bíblia diz que ele vai fazer fogo cair do céu, que ele se faz de anjo de luz. Então, aqui em Amós está dizendo que está faltando a palavra. Mas vamos voltar lá para Ezequiel 4,16. Aqui em Ezequiel 4,16 está no momento exato aonde vai começar a faltar o quê? O pão literal. Aqui diz: comerão o pão por peso. Lembra da balança que estava na mão do cavaleiro? Que é Cristo que está julgando a sua igreja? Aqui está dizendo que eles vão comer o pão por peso, significando que vai faltar alimento. E com ansiedade beberão a água, por medida e com espanto. No 17 diz: porque lhes faltará o pão e a água, espantar-se-ão uns com os outros, e se consumirão nas suas iniquidades. Ezequiel está falando de quem? Jerusalém. Nós falamos que aqueles cavalos montados são o quê? A igreja cristã. E por que Jerusalém, ou a igreja cristã, será consumida? Por quê? Por causa das suas iniquidades. O que é iniquidade? É pecado. Luiz, o que é pecado? Pecado é a transgressão da lei. Essa lei que hoje a igreja cristã diz que caiu. Onde que está escrito isso? Deixa eu marcar de Ezequiel. Vamos lá em 1 João. 1 João 3, versículo 4. Ali diz: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei. Por quê? O pecado é a transgressão da lei. Foi por isso que Jesus morreu. Jesus morreu por quê? Porque nós transgredimos a lei. E Jesus teve que ser morto por causa do pecado de cada um de nós. Pecado é a transgressão da lei. Isso é que é pecado. Luiz, então significa dizer que se eu for certinho, se eu for correto, se eu me esforçar, se eu der o meu melhor e cumprir a lei, eu serei salvo? Você não tem essa capacidade. Foi por isso que Deus enviou quem? O Salvador. Eu pergunto a você: Jesus guardou a lei? Sim. Jesus transgrediu algum mandamento? Não. Se Jesus guardou a lei, se Jesus viveu em conformidade com a lei do seu Pai, se Ele viver em você, você também vai guardar a lei? Sim. É isso que Deus chama de graça. Graça é dom imerecido do céu. Graça é Jesus vivendo em cada um de nós, e através de viver em cada um de nós, da mesma maneira que Jesus guardou a lei, Ele vivendo em nós, nós guardaremos a lei. Isso é que é a graça. Mas Luiz, a Bíblia diz que a lei é o antigo pacto. A Bíblia diz que Deus fez uma nova aliança.
A Bíblia diz que Deus fez um novo pacto, Ele fez uma nova aliança. É exatamente isso. Deus fez uma nova aliança. Você pode me mostrar na Bíblia, Luiz? Posso. Vamos lá em Hebreus, versículo 8. Vamos saber o que é essa nova aliança. A Bíblia diz que Deus fez uma nova aliança conosco. Hebreus 8, versículo 8. Ali diz, e olha que ali Paulo, que foi aquele que escreveu Hebreus, nós vemos isso lá no final de Hebreus, quando ele se refere a Timóteo, seu filho na fé. Aí ele diz, de fato, repreendendo-os, diz, eis aí vem dias, eis que aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança. Essa é a nova aliança. Ah, mas o meu pastor nunca me explicou isso. Mas a Bíblia está lhe explicando. Eu lhe pergunto, você acha mais seguro ficar com a Bíblia ou acha mais seguro ficar com o seu pastor? Se eu fosse você, eu ficaria com a Bíblia. Porque a Bíblia também diz, maldito o homem que confia no homem. Vamos ficar com a Bíblia? Vamos continuar lendo. Firmarei nova aliança com a casa de Israel, Jerusalém, com o povo de Deus, e com a casa de Judá, ou seja, enfatizando que essa aliança é firmada com o povo de Deus, no futuro. E ele diz, não segundo a aliança que fiz com seus pais. Ele vai falar qual foi a aliança que ele fez no passado. No dia em que os tomei pela mão, Deus tomou o seu povo pela mão, que estava 400 anos escravo no Egito, e os conduziu pelo deserto, para os conduzir até fora da terra do Egito. Deus pegou o seu povo, conduziu para fora da terra do Egito, e ali no Monte Sinai, Deus firmou uma aliança, a aliança dos 10 mandamentos. Vamos saber o que foi. Pois eles não continuaram na minha aliança. Por quê? Porque eles não conseguiam viver os 10 mandamentos. É impossível viver os 10 mandamentos sem Cristo. Esse é o dom imerecido dado pelo céu. A vida de Cristo vivida em cada um de nós. É isso que trata o Novo Testamento. Esse é o mistério que estava oculto pelos séculos dos séculos dos séculos. Cristo vivendo em nós. A esperança da glória, como está em Colossenses. Vamos continuar. Não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Aí ele diz, no versículo 10, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, ou seja, não é naqueles dias que ele escreveu as tábuas da lei na pedra. Aqui diz o Senhor, nas suas mentes imprimirei as minhas leis. O que ele vai imprimir? As suas leis. Que leis são essas? As leis dos 10 mandamentos. Imprimirei as minhas leis também sobre os seus corações. As escreverei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Aonde que Deus vai escrever os 10 mandamentos? Na nossa mente e no nosso coração. Através de quem? Jesus Cristo. A lei de Deus que estava lá nas tábuas da lei, que era a antiga aliança, na nova aliança estarão escritas aonde? Na nossa mente e no nosso coração. Cristo vivendo em nós. É por isso que as leis dos 10 mandamentos estão no futuro. Olha que coisa interessante. Vamos ler os 10 mandamentos? Vamos lá em Êxodo 20.
Êxodo, capítulo 20. Vamos saber ali os 10 mandamentos. Êxodo 20, versículo 1. Ali diz: então falou Deus todas estas palavras. Versículo 2: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Cristo, ele veio nos tirar da casa da servidão. O Egito é uma simbologia para o pecado. O que João exclamou a respeito de Jesus? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus veio nos livrar da servidão, da escravidão do pecado. Porém, isso só é possível a partir do momento que ele vive em cada um de nós. Que nós possamos permitir que ele vive em nós. Continuando. Versículo 3. Não terás outros deuses diante de mim. Nós não vamos. Olha, eu aconselho a cada um de vocês ler e meditar em cada um dos mandamentos. Luiz, por quê? Porque é por essas 10 leis que cada um de nós seremos julgados. Luiz, o que significa isso? Eu quero falar uma coisa muito importante para vocês. Nós somos salvos pela fé. Ok? Nós somos salvos pela fé. A fé de Jesus, não é a fé em Jesus. Nós temos que ter a fé de Jesus. A Bíblia diz que existe um só Espírito e uma só fé. Fé é um dom de Deus. Ok? Nós temos que ter a fé de Jesus. Jesus disse no Apocalipse: assim como eu venci e me assentei no trono, ao vencedor será dado que se assente no trono comigo. Ao vencedor. Que é o vencedor? Aquele que vencer como Cristo venceu. Como Cristo venceu? Ele venceu o pecado em si mesmo. Nós temos a mesma condição em Cristo de viver uma vida santa e pura diante de Deus. Está escrito: sede santos porque eu sou santo. Efésios 5, 27. Ali diz que nós seremos uma igreja sem mácula e sem ruga. Essa é a promessa. A partir do momento que Deus, com seu dedo que é Cristo, escreve a lei nos nossos corações e nas nossas mentes, nós passamos a ter uma vida vivida em sacrifício agradável a Deus. Ok? Então, depois estudem lá em Êxodo 20, detalhadamente, cada uma dessas leis, porque nós seremos julgados por essas leis. Salvos pela fé de Cristo. Salvos pela fé, mas julgados pela lei. Ok? Agora, o que eu quero enfatizar? Versículo 2, não terás. Versículo 5, não adorarás. Vamos lá para o versículo 13, não matarás. Versículo 14, não adulterarás. Versículo 15, não furtarás. Luiz, por que está no futuro? A maioria delas está no futuro. Por que elas estão no futuro? Simples. Os mandamentos não são uma imposição. Os mandamentos são promessas habilitadoras. Está no futuro porque Deus está nos dizendo o seguinte: em Cristo não matarás. Eu vou te livrar da vergonha de ser um assassino. Eu vou te livrar da vergonha de ser idólatra. Eu vou te livrar da vergonha de ser um adúltero. Eu vou te livrar da vergonha de ser um ladrão. É por isso que está escrito: não matarás. Em Cristo não matarás. Em Cristo não roubarás. Em Cristo não adulterarás. Cristo adulterou?
Cristo roubou, Cristo matou. Ou seja, estão no futuro porque são promessas. Vocês que são o meu povo, se vocês receberem o cumprimento da lei, que é Cristo, o cumprimento da lei é o amor, se vocês receberem o meu Filho, eu escreverei nos vossos corações e na vossa mente as minhas leis, para que não pequem contra mim. Vamos lá em Salmo 119. Vamos ver o que a Bíblia diz a respeito da palavra de Deus, que é toda a palavra, mas particularmente os 10 mandamentos. Vamos saber se eles têm duração, se eles foram feitos para durar algum tempo, né? Tem prazo de validade, porque é isso que a igreja cristã prega hoje. Não é à toa que ela está morrendo. Vamos lá em Salmo 119, versículo 89. Ali diz, Salmo 119, versículo 89: Para sempre, ó Deus, está firmada a tua palavra no céu. Para quando? Para algum tempo, é isso que está escrito? Para muito tempo, é isso que está escrito? Para sempre. Ah, mas isso não são os 10 mandamentos, Luiz. Isso aí é a palavra de Deus. Ah, tudo bem então. Então vamos ler o versículo 96. Ali diz: Tenho visto que toda perfeição tem seu limite. Toda perfeição tem seu limite. O nosso planeta é perfeito? Sim. Nós somos perfeitos? Sim. Mas temos limite. Temos prazo de validade. Mas o que está dizendo aqui? Mas o teu mandamento é ilimitado. O que é ilimitado? Tem prazo de validade? Dura muito? Dura muito? Não, não dura muito. É ilimitado. O mandamento de Deus é ilimitado. Ou seja, o que está sendo apregoado hoje no meio cristão é apregoado não pelo Espírito de Deus, mas pelo Espírito de Satanás. A ele interessa o caos. A ele interessa que não haja lei. Por quê? Se não há lei, não há condenação. A lei é um espelho. A lei serve para quê? Ao nos contemplarmos mediante a lei, nós podemos ver aonde temos caído e nos consertar. A lei jamais foi feita para salvar ninguém. Eu vou falar mais para vocês, para a gente finalizar e para vocês entenderem o que é a lei. E eu afirmo para vocês que a lei é o caráter de Deus. A Bíblia vai falar mais. Vamos lá em Êxodo 34. Nós vamos finalizar e semana que vem vamos dar continuidade. Êxodo 34. Isso é para vocês compreenderem a importância eterna da lei. Bom, todos conhecem a história do bezerro de ouro? Moisés recebeu os 10 mandamentos escritos pelo dedo de Deus lá no Monte Sinai, e ao descer, porque ele demorou 40 dias e 40 noites, o povo se corrompeu e pediu para que Arão fizesse um bezerro de ouro, e estava adorando aquele bezerro quando Moisés desceu do Monte Sinai. Moisés pegou as tábuas da lei e, indignado em ver que aquele povo tão apressadamente abraçou o pecado inspirado por Satanás, Moisés quebrou as tábuas da lei, para demonstrar que aquele povo tinha quebrado a aliança que eles tinham feito com Deus. O que aconteceu? Milhares e milhares de pessoas morreram. Levi e todos da tribo de Levi
se chegaram para junto de Moisés, e aqueles que não se chegaram para junto de Moisés morreram, porque pessoas ali foram dizimadas. Naquele momento o sacerdócio foi dado para a tribo de Levi, porque a tribo de Levi se posicionou ao lado do Senhor, ok? Mas não é isso que eu quero enfatizar. A partir do momento que as tábuas foram quebradas, o que aconteceu? Para demonstrar para cada um de nós a importância que essas leis jamais seriam quebradas e duram eternamente, com prazo ilimitado, Deus novamente pediu para Moisés subir ao Monte Sinai para quê? Para que Deus, mais uma vez, pudesse escrever com seu dedo as 10 leis para todos nós. Para demonstrar a importância, Deus repetiu o que ele já tinha feito. Agora, olhem que coisa interessante. Capítulo 34, versículo 1. Ali diz: Então disse o Senhor a Moisés: lavra 2 tábuas de pedra como as primeiras. Ou seja, mais uma vez, Deus mandou Moisés preparar as tábuas. E eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebraste. Deus reenfatizando a importância eterna dos 10 mandamentos. Versículo 2, ele manda Moisés se preparar, subir pela manhã ao Monte Sinai e apresentar as tábuas a mim, a Deus, lá em cima, no cume do Monte Sinai. No versículo 3, ele recomenda: Moisés, não suba ninguém contigo, ninguém apareça em todo o monte, nem ainda ovelhas nem gado, venha somente você. Agora, olha que coisa tremenda! Se você estava até agora dizendo que os 10 mandamentos caíram, se você estava até agora negando os 10 mandamentos, você vai entender o quanto que você estava distante de Deus, o quanto que talvez a tua vida estava vivida longe dos caminhos de Deus, e por isso você tem sofrido e tem andado sem destino, sem rumo. Vamos ler o versículo 4. Lavrou, pois, Moisés 2 tábuas de pedra como as primeiras. Repete tudo. Lá no final, levando nas suas mãos as 2 tábuas de pedra. No versículo 5, prestem muita atenção. Ali diz: e tendo o Senhor descido na nuvem, ali esteve junto dele e proclamou o nome do Senhor. A Bíblia está te dizendo hoje que os 10 mandamentos é o nome, é o caráter, é os princípios de Deus. Negar os 10 mandamentos é negar o próprio Deus, porque ali diz que aquelas tábuas que Moisés lavrou novamente a pedido de Deus, naquelas tábuas Deus proclamou o seu nome. Que você possa ter isso em mente e no seu coração, e que possa refletir profundamente a respeito de tudo que colocamos nesse dia. Eu aguardo você no próximo sábado e que possamos mais uma vez nos encontrar aqui nesse local, ou então aí pelo DVD ou pela internet. Que Deus abençoe a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém.